Muito bem. Hoje eu tenho um exercício bom para vocês, tá? Resolver esse problema do verbo to be once and for all. De uma vez por todas. Ok. Vocês receberam duas folhas. Ok? Pegue essa folha aqui. Alright? E eu quero que vocês façam um exercício. A primeira coisa que vocês vão fazer hoje é esse exercício. O que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o número. Aqui tem de 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em cada número eu vou dar o traço referente ao que está na sua folha, tá? Aqui, aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 7, 8, 9, 10. Pronto. O que acontece? Primeiro vamos ler o enunciado. Folha na mão. E você vai ler comigo, alright? Se você quiser colocar o seu nome onde está name, pode colocar o seu nome, tá? No quadrinho à esquerda está escrito the verb to be. Pode repetir? The verb to be. Ok, agora vamos ao texto. The verb to be is a very important verb. The verb to be is a very important verb In the English language. in the English language Because it helps us explain. because it helps explain. Because Because it helps us. it helps us. Olha para o texto, gente. Cadê o texto? Vocês têm que olhar para o texto. Para você poder entender o que eu estou falando, para você ler e ver a palavra. Alright? Ok. De novo. Because Because it helps us explain it helps us explain the condition the condition or characteristics. or characteristics. Ok. Characteristics. Ok. De novo. Characteristics of people Of people and things. and things. Okay, in the study of grammar, In the study of grammar, we say that this verb we say that the verb shows shows state state of being. of being. Isso, diferença entre being e been, né? Então, state of being. State of being. Okay, this verb This verb is usually is usually seen seen as a linking verb, as a linking verb, linking the subject of a sentence linking the subject of a sentence to an adjective, to an adjective, adjective adjective or a noun. or a noun. It is also used. It is also used. It is also It is also used used with gerunds. with gerund. Gerunds. Gerund. To show action happening right now. To show action happening right now. This verb is very irregular. This verb is very regular. Yeah, não fala verb, por favor. Verb. Verb. This verb This verb is very irregular. is very regular. It is important to know It is important to know its correct forms in the past, it is correct form in the past, present, present, and future tenses. and future tenses. Let's take a look. Let's take a look. Ok, vamos ler de novo agora. Eu quero ouvir a sua voz. Você vai pronunciar as palavras com clareza. Ouça a minha voz sem tirar os olhos das palavras. Let's go again. Okay? The verb to be is a very important verb. The verb to be is a very important verb. In the English language, In the English language, because it helps us explain because it helps us explain the condition or characteristics the condition
of people and things. of people and things. In the study of grammar, In the study of grammar, we say that this verb we say that verb shows a state of being. shows state of being. This verb is usually This verb is usually seen as a linking verb, seen as a leading verb, linking the subject linking the subject of a sentence of a sentence to an adjective or a noun. to an adjective or a noun. It is also used with gerunds It is also used with gerund to show action happening right now. to show action happening right now. This verb This verb is very irregular. is very rare. It is important to know It is important to know its correct forms in the past, its correct form in the past, present, present, and future tenses. and future tense. Let's take a look. Let's take a look. Ok, muito bem. Você tem no quadro de baixo aqui o que você já aprendeu, assim, de ficar com cabelo branco, né? Portanto, é possível que haja dúvida, mas eu não imagino que haja tanta dúvida, ok? Então você tem o pronome, que é o sujeito, está escrito person, que tem a ver com o pronome ou o sujeito da frase, né? Você tem person, você tem o past, que é o passado do verbo, você tem o present, que é o presente do verbo, e você tem o future, que é o futuro do verbo, ok? Então, primeiro, do lado esquerdo, cita para mim todos os pronomes que estão aí. You, he, it, we, you, all, they. Ok, de novo, de cima para baixo, não precisa falar o all, vai lá. I, you, he, it, we, they. Alright. Agora cita para mim o verbo to be no past. De novo, só o verbo, não precisa falar o pronome, só o verbo. Past. Ok. Então, toda vez que você vê numa frase a palavra was ou a palavra were, o que essas palavras são? Não, o que elas são? Qual é a classificação delas? Elas são que verbo? To be. Ok? Pronto. Onde tiver was, onde tiver were, essas palavras são o verbo to be no passado. Ok? Agora cita para mim o verbo to be no present. Ok. Então o que essas palavras são? O verbo to be no presente. Agora cita para mim o verbo no futuro. Pronto. Então, will be é o verbo to be no futuro. Muito bem. Então agora você tem aqui um exercício. Esse é o primeiro exercício, é só para esquentar, que o exercício, o momento está vindo aí. Esse é só para esquentar um cadinho. Tá? Muito bem. Repita comigo. Complete each sentence by writing the correct form of the verb to be. Ok. Em primeiro lugar você tem our teacher, Mrs. Walker. Aí tá aí, absent last Friday. Aí você vai achar qual é o tempo verbal do verbo to be que cabe nessa frase e, logicamente, a conjugação apropriada de acordo com o pronome que está em questão. Então, por exemplo, our teacher, Mrs. Walker. Então, Mrs. Vou dar essa explicação aqui porque eu acho que eu não dei ainda para vocês, né? Onde tiver Mr. é homem e onde estiver Mrs. é senhora. Portanto, mulher casada. E onde tiver Miss é a mulher solteira. Ok? Estou explicando isso aqui só para te ajudar a localizar, a identificar corretamente o pronome que está em questão.
Alright? Então, deixa eu explicar para vocês a primeira, para vocês entenderem o que nós queremos fazer nesse exercício. Por exemplo, our teacher, Mrs. Walker. Ok, que pronome é esse? Não, estou falando verbo, pronome. Our teacher, vírgula, Mrs. Walker. É uma pessoa. É uma pessoa. She. Mrs. Walker. Ela. Olha aqui pro meu dedo. Mrs. Walker. Ela é mulher. Ela. Desculpa, pra mim era homem. Não, ela é mulher. Então, eu acabei de explicar. Não, Mr. é homem, eu me confundo. Mrs. é senhora, Miss é mulher solteira. Perdão. Então, our teacher, Mrs. Walker, cabe em qual pronome? Was. Não? She. Pronome, gente. Preste atenção no que eu estou falando. She. She. Alright. Não precisa ficar tão afoito para responder. Primeiro, preste atenção no que eu estou falando. Então, our teacher, Mrs. Walker, cabe em she, que é uma senhora. É our teacher, Mrs. Walker. Ok? Muito bem. Você vai fazer o mesmo nos demais. Você vai identificar, se o pronome não estiver claro, primeiro identifica qual é o pronome que cabe ali naquele lugar, ok? Para você poder entender qual é o tempo verbal e qual é a conjugação verbal. Tá? Porque não basta você saber, isso aqui está no passado. E aí a conjugação é, por exemplo, they, que seria, já que é passado, they, verbo to be no passado para they, were. Então não adianta você identificar que é passado e colocar o was em they. Não adianta. Porque você acertou o tempo, mas errou a conjugação. Right? Muito bem. Então, você vai fazer esse exercício, não precisa correria, por isso que eu mandei trazer lápis, porque se você errar, pode errar mesmo, é permitido errar, tá? Não precisa ficar apavorado, ficar nervoso, ficar assustado, nada disso. É uma escola e é para aprender. Porque se você errar no lápis, depois eu vou dar as respostas aqui e você vai conferindo aonde você errou e eu explico, se você tiver dúvida, por que você teria errado. Então, começando agora, vamos lá, da 1 até a 10. Leia com cuidado e responda a questão. E se tiver uma das questões que você tiver completamente perdido, não tiver a menor ideia, aí me avisa para mim ou a Raquel, nós vamos lá e te damos um alô. Depende do final da frase. Scotland Man pode ser várias coisas, porque são dois. Pode ser are, pode ser were. Você tem que ver o final da frase. Por exemplo, playing, soccer, tomorrow. Então, eles vão, porque é tomorrow. A gente não põe dois sujeitos. Tomorrow. A gente não repete, Tomorrow não é a gente não amanhã? repete o sujeito Então, numa isso que mesma você tem que ver. frase. Você tem que ver o Você final. precisa de uma outra frase Final da iniciando frase. para poder repetir o sujeito. Isso, então, Scotland Man will be playing soccer tomorrow. Não, mas gramaticalmente você está errado. precisa da sentença, porque se Você eu precisaria colocar só encerrar a Scotland Man, frase pode ser e começar they outra só are, ter o ela. pode ser they were, certo? Porque são dois. Mas depende Por do exemplo, final da frase para Our você teacher, saber. Mrs. Walker, você botou aqui? Was absent, that's right, the point. She was sick. Aí sim, você precisa de uma outra frase para poder repetir o sujeito. Você não pode repetir o sujeito numa mesma frase. Estava no hospital para fazer uma operação, né? Ok, vamos começar então aqui da primeira, porque as primeiras ela já fez, a gente pode então ganhando tempo aqui, tá?
Então a primeira ficou our teacher, Mrs. Walker, o quê? Was. Qual que é o passado? Was absent last Friday. Podem repetir comigo? Our teacher, Mrs. Walker, was absent. Was absent. Was absent last Friday. Last Friday. Muito bem. Porque was, passado, e porque o sujeito aqui é she. Tá? She Traduz a was. frase. Hã? Traduz a frase. Our teacher, Mrs. Walker, nossa professora, a Mrs. Walker, estava ausente sexta-feira. Passado. Last Friday. A última sexta-feira. Essa frase foi mais fácil. Aqui as outras de baixo estão mais difíceis. Não estão não, você vai ver que não estão tão. Muito bem. Uncle Bob, not feeling well today. Is not feeling well today. Is not feeling well today. Por que is? Porque Uncle Bob é he, e is porque é today. Então é present. Presente. He is not feeling well today. Tá? Se fosse yesterday, o que que seria? Amanhã, futuro. Yesterday wasn't or was not, right? Feeling well yesterday, Tomorrow, amanhã. right? Ok? Muito bem. Agora nós temos aqui Scott and... Cadê meu óculos? Está aqui. Scott and Matt are... O quê? Will be... Playing soccer tomorrow. Playing soccer. Ok. Tem outra conjugação que eu poderia colocar aqui? Não. Certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Não. É futuro, né? Isso. Eu não tenho nenhuma outra opção aqui. Não, o will be é pra todos. Tem sim. O will be é pra todos. Não, eu sei que o will be é para todos. Eu estou perguntando se eu tenho alguma outra opção. Não. O que eu falei para vocês, por exemplo, do present simple? Qual é o segredo do present simple? O Abreviar. grande segredo, o grande coringa do present simple, qual é? É que é tudo igual. Não é possível, gente. Um de vocês não vão lembrar. Tem que lembrar. Emendar as palavras aí, professor. O grande coringa do present simple é que o present simple é atemporal. Lembra? O present simple é atemporal. Então eu posso dizer também, o correto é o will be, tá? A primeira opção é o will be. Quem colocou o will be está correto, ok? Mas eu tenho uma segunda opção que é gramaticalmente correta, que é o present simple. Porque o present simple é atemporal. Então eu posso dizer, Scott and Matt are playing soccer tomorrow. Porque o present simple é atemporal. O present simple pode ser usado para o passado, como ele pode ser usado também para o futuro. Claro que não é em todas as situações, mas ele pode ser usado. Por exemplo, eu dei um exemplo, inclusive, na aula que eu falei sobre isso, né? Eu posso dizer assim, eu estou falando sobre a invasão dos alemães na Normandia. Aí eu estou falando sobre isso. Aconteceu há tantos anos atrás, então tudo é passado. Mas eu posso usar o present simple. Então, os alemães vêm, invadem a Normandia. Gente, olha, foi interessante. Os alemães vêm, invadem a ilha e começa aquela batalha. Começa é o quê? Presente. Invade é o quê? Presente. Mas ele funciona porque ele é atemporal. Porque está claramente implícito que é invadiu. Mas no passado. Claramente implícito que é invadiu, passado, que começou a guerra, que é passado, mas o presente tem esse poder atemporal de falar de algo que está no passado, algo que está no presente ou algo que está no futuro. Tá? Entendido isso? Agora eu entendi. Isso em qualquer língua, inclusive na nossa. Você faz isso todo dia, só não percebe. Você faz isso o dia inteiro e não nota às vezes, ok? Mas enfim, está correto quem colocou will be, ok? Quarto, I happy today. I am happy today. I am happy today. Presente. Ok. Se fosse yesterday, Seria
I was happy yesterday. Ok? Muito bem. Se fosse tomorrow, I will be happy tomorrow. Right? Ok. Ok. Número 5. You, my best friend. You are You are my best friend. Ok. Número 6. Last year, you in the hospital for an operation. Hã? You were. Quem colocou was está errado, porque were é para you. É só olhar no quadro acima aí, ó, da conjugação. Olha no quadro acima para you, qual é o tempo verbal. Qual é a conjugação verbal? Para you. Were. Tá? Então, last year, digam comigo, last year. You were in the hospital for an operation. Ok, número 7. The weather raining today. The weather is raining. Is raining today. Muito bem. We eating dinner last night when the doorbell rang. We were. Muito bem. Não é last night. Ok. Passado, né? We were eating dinner last night when the doorbell rang. Ok? Quem traduz essa frase para mim? Nós Jantamos fomos na noite comer, passada, jantar. antes do sino tocar, Quase. doorbell, antes da campainha tocar. Quase. Doorbell. Quando? Não tem antes. Antes da porta. Fala, você, professor, Quando fala. a campainha tocou, Quando a sei lá. campainha. Esse Ok. ring. Nós estávamos jantando. Quando a campainha tocou. Olha o gerúndio aí. Olha o gerund. Nós estávamos jantando Eating. na noite passada, na última noite. Nós estávamos jantando a noite passada Quando a campainha. quando a campainha tocou. Esse ring tocou. When é quando, né? When? Quando? Essa última palavra aí, como é que pronuncia? Rang. E é tocou. É o passado de ring. Doorbell é a campainha, né? Doorbell é a campainha. No caso do inglês, né, a campainha da porta. Mas em português a gente não diz assim, a gente diz a campainha. Né? Rang. Rang é o passado de ring. Ok? Ring. Telefone is ringing. Ringing. Ou ring. O passado, rang. Ok, 9. Aunt Virginia, my favorite aunt. Is my Is my favorite. favorite. Is my favorite aunt. Ok? Aunt Virginia, pode dizer? Aunt Virginia is my favorite aunt. Ok. Número 10. They visiting their grandma next month. Ok. Will. É próximo mês. Eu tenho alguma outra opção aqui? Are. Ah, agora vocês estão espertos, hein? Professor, traduza 9, por favor. Aunt Virginia. They are visiting Tia Virgínia. their grandma É minha next favorita, month. É minha tia favorita. Ok? Tia Virgínia é minha tia favorita. Ok. They will be visiting their grandma next month. Qual é a diferença entre they will be visiting para they are visiting? Alguém saberia explicar a diferença? They will be, você estaria falando, você falou que você vai visitar. E se você falar they are, é como se você falasse que você está... Como é que é? Eu vou visitar. Eu visitei. Ah, eu não sei explicar. Você está falando no presente referindo ao futuro. Eu Não, sei não. explicar. É exclusivamente uma questão de formalidade e informalidade. Simples assim. Tá? Simples assim. Tem um sensozinho aqui de continuidade que, por exemplo, eu vou explicar para vocês. Quando eu digo, primeiro, formalidade e informalidade. Tá? Se eu quero ser informal, posso falar I'm visiting my mother next month. I'm visiting.
I am visiting my mother next month. Eu estou usando o present simple, que é atemporal, então fica bem informal a frase. Ok? Agora, se eu quiser ser formal, I will be visiting my mother next month. Ok? Então eu estou usando o futuro corretamente no lugar e ele é mais formal. Ok? Primeiro, uma ideia de formalidade. Segunda ideia é que esse will be visiting, ele pode implicar levemente que você poderá fazer isto mais de uma vez. I will be visiting. Você poderá fazer isso mais de uma vez. Você poderá, de repente, você vai 3 vezes na casa da sua mãe, 2 vezes na casa da sua mãe. Ou na casa da sua grandma, da sua grandmother, né, da sua avó e etc. Tá? Mas, principalmente, fundamentalmente, é uma questão de formalidade ou de informalidade, ok? Mas mantenho sempre em mente que o present simple ele é atemporal. Ele pode muitas vezes ser usado no lugar do passado, como ele pode ser usado no lugar do futuro. No lugar do passado, eu confesso para vocês, ele é mais para talking, tá? Você pode encontrar em literaturas, não é que não acha, você acha também em literatura, mas menos do que o futuro, por exemplo, do que ocupar o lugar do futuro, tá? Acontece muito isso, alright? Professor, Diga. na conversação do dia a dia, isso acontece muito deles? Isso aqui, É. constantemente. Constantemente. Se eu estiver falando com uma Constantemente. pessoa e de repente ele falar eu tenho que prestar atenção no contexto para ver se ele está falando no futuro. Exatamente. Mas não é nem difícil não é nem complicado. É tão automático. Oh, I am visiting my mother next month. Next month. Então só pode ser futuro. Entendeu? É inevitável a diferença. Pode parecer complicado, mas começa a saltar aos seus olhos, é tão evidente a diferença, por causa do contexto da frase, que não tem como escapar, entendeu? Que fica claro quando o present simple está sendo usado para substituir o futuro. Ou no lugar do futuro, do verbo no futuro. Ok? Ok, gente? Ok. Muito bem. Folha número 2. Agora é o seguinte, agora é um texto, tá? Em cima nós temos, diga comigo, verb to be, am, is, are. Ok. Então você tem aqui as 3 conjugações ao longo desse texto. Ok? Então diga comigo, read the texts, and fill in the blanks with am, is, and are. Ok, answer key. Vamos lá, gente. Answer key. Peter and Carl. Ok. Então nós temos aqui, hello, my name, Carl. I from Australia. I 13 years old. And I a student at secondary school. My father a teacher and my mother a nurse. E por aí vai. Então cada espaçozinho desse aí vai um verbo, né, que faz parte do verbo to be. Alright? Então eu vou pedir para você agora começar a preencher essa primeira. Nós vamos, se você quiser já preencher tudo, você pode preencher, depois nós corrigimos tudo. Pode fazer os 2 textos logo de uma vez. Please. Sabe a sua? Não. Não é uma pessoa, é uma coisa. Outra. Pronto, gente? Everybody? Ok. Então vamos ao texto.
Vamos lá. Hello. Hello. My name My name is Carl. Okay. I I am from Australia. I am 13 years old, and I am a student at a secondary school. My father is a teacher, and my mother is a nurse. My father is 45 years old, and my mother is 42. We live in the city center. Our house is a small house at it. It is. Is. É uma casa. Nossa casa. Uma casa. Não, uma casa só. Uma casa é singular. Nossa casa é. A casa tá, o está para casa e não para our. Yes. Yes. Tá? Porque aí no caso é uma casa, é singular. Então é it. Né? Então, our house is a small flat, but it is new and modern. My grandparents live with us. They are retired. Okay? This boy is Peter. He is my best friend. He is a student at high school. And he is 15 years old. His parents are lawyers. Eu ia falar lawmakers. Lawyers. Okay, their office is on Curry Street. They live in the city center. Their house is. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa do. Então, você vê que é a mesma coisa. O there é plural, mas a house é singular. Né? Então, their house is very big and it has got a big garden. We are always together after school. Ok. Quem acertou 100% aqui? Todo mundo? Não acertou? 100% não. Errou quantas? Eu acho que eu errei umas 4 ou 5. 4? Errou 2? Acertei todas. Todas? Eu errei uma. Uma? Duas que eu errei. 2? Todas. Acertou todas? Gente, o aproveitamento está maravilhoso. Maravilhoso. Até as 4 que ele errou são aceitáveis. Tá? Muito bem, isso significa que vocês estão entendendo o verbo. E eu já disse para vocês, entender o verbo to be é conseguir dominar o touro pelo chifre. Você dominou o touro pelo chifre. Tá? Quando você entende o verbo to be. Muito bem, Michael and Joseph. Vamos lá? Michael and Joseph. Ok. Já preencheram, né? Ok. These. This is. Hã? This is. These. Não é this. These o quê? Are. Que é Michael e Joseph. Os dois. É porque tá falando dos dois aí. Não, eles são dois. Michael and Joseph. These are Michael and Joseph. Pelo Michael and Joseph. Estes são Michael and Joseph. Não pode ser is. Alright? They are. Tá vendo? Vocês acertaram no they e erraram no these. Por quê? Por causa da confusão que as pessoas ainda fazem. Do this and this. Quero ser desse. Não, this e this. Entendeu? Eu prestei atenção. Olha atenção. Ok? As pessoas ainda fazem. Alô? Alô? As pessoas ainda fazem confusão com this e these. São duas palavras diferentes. Essa é singular, essa é plural. É verdade. Tá? Essa pronuncia-se this. Essa pronuncia-se these. Ok? This e these. Alright? E these é plural. Muito bem. They are twin brothers. Ok? They are 16 years old. They are both short and slim. Depois nós vamos ver a tradução, tá?
They are in the same class. They are always together. They are from London. Their favorite basketball team is Liverpool. And their favorite singer is Madonna. Tadinhos. Michael's hair is blonde and wavy, but Joseph's hair is dark and straight. Michael is good at mathematics, and Joseph is good at physics. They are both interested in seeing new places and camping. Their house is in the country. It is a small cottage. Their father is a bus driver and their mother is a shop assistant. They are very happy together. Muito bem. Então agora nós vamos voltar lá no topo e vamos ler juntos. Ok? Podemos? Podemos? Então vamos lá. Hello. Hello. My name is Carl. My name is Carl. I am from Australia. I am from Australia. I am 13 years old. I am 13 years old. And I am a student at a secondary school. My father is a teacher, and my mother is a nurse. My father is 45 years old, and my mother is 42. Presta atenção quando você está falando da idade de duas pessoas, a segunda você não precisa repetir years old. Prestou atenção? My father is 45 years old and my mother is 42. Já está subentendido, né? We live in the city center. Our house is a small flat, but it is new and modern. My grandparents live with us. They are retired. This boy is Peter. He's my best friend. He's a student at high school. He's 15 years old. His parents are lawyers. Their office is on Curry Street. They live in the city center. Their house is very big. And he has got a big garden. And he has got a big garden. We are always together after school. These are Michael and Joseph. They are twin brothers. They are 16 years old. They are both short and slim. They are in the same class. They are always together. They are from London. Their favorite football team is Liverpool. And their favorite singer is Madonna. Michael's hair is blonde and wavy. But Joseph's hair is dark and straight. Michael is good at mathematics. Olha para mim. Aí vem a linguinha. Mathematics.
Mathematics. Mathematics. Mathematics. Tá? Abreviado fica math. What do you like the most to study? Math. Math. Tá? Que é a abreviação de mathematics. Alright? And Joseph is good at physics. They are both interested. Interested. Olhem para mim. Interested. Yes, interested. Both interested in seeing new places and camping. Their house is in the country. It is a small cottage. Their father is a bus driver, and their mother is a shop assistant. They are very happy together. Very good, gente. Muito, muito bom. Último exercício. Pega de novo essa folha. Você vai ver que atrás dela está limpo. Você vai pegar cada uma dessas frases aqui e vai transformar numa pergunta. Ok? Cada uma das 10. Você vai pegar ela do jeito que ela está aqui e vai transformar ela atrás de uma pergunta. É aí que vem a regra. Qual é a regra? Todas as frases são verbo to be. Então qual é a regra? Inverter o pronome com o verbo. Se der para escrever entre as frases, se a sua letrinha for pequena, quiser escrever na frente entre as frases também pode. Aí é de cada um. Mas quem precisar de mais espaço, usa atrás das folhas. Quem não lembra da regra? Não lembra? Diga para mim. Quem não lembra da regra? Estou perdidinho aqui. Está perdido? Você tem a regra anotada em algum lugar? Tem, deve ter. Ok, então eu vou dizer mais uma vez. Mais uma vez. Perguntas. Começa a fritar os neurônios aqui. Perguntas com verbo to be. A frase inicia com o verbo. Tá? Você não vai alterar o tempo verbal, você não vai alterar a conjugação. A única coisa que você vai fazer é iniciar a frase com o verbo. Tem água? Amor. Mas eu estou impressionado com o grau de aproveitamento do texto. Feliz, impressionado de feliz. Você está em qual? Na pergunta? Não dá pergunta? É, a pergunta que complica toda. A primeira eu não consegui fazer, não. A primeira? Como? Como? É porque Como não? tem our, E daí, o que que tem? Não importa o que que tem. Você colocar o verbo antes. É a única coisa que você tem que fazer, ué.
Ah, então ele mantém A única, ordem. a única coisa que você precisa fazer é abrir a frase com o verbo. O resto continua. A única coisa que você precisa fazer é iniciar a frase com o verbo. Period. Por isso que eu digo, é tão simples que parece que o nosso cérebro resiste. De tão simples que é. Você não precisa fazer outra coisa a não ser iniciar a frase com o verbo. Simples assim. Period. Né, Tequinha? Pronto, povo? Hã? Come on. Quem é que falta? Quem é que tá faltando? Só você? Só falta você? What? What? Só fiz dois. Come on! Nós escrever é ele, Deus não diz isso. O quê? Então o que você não faz? A mesma coisa em todas as outras. Qual é a sua dificuldade? De fazer a mesma coisa que você fez na 5 em todas as Eu outras. acho que vai aprender a escrever Porque às vezes comigo. eu não tô entendendo direito, porque eu tenho que colocar na frente. Ó, você entendeu esse texto Tá todo? certo. Mostra pra mim onde é que estão os verbos aqui dessa Não, mas frase. tá Cadê o verbo da Mas, frase? tipo Cadê? assim, dá pra você Não, sim. entender Aponta pra mim. o contexto Frase da vai história. trabalhar, mãe trabalhar, aí depois foi pra Isso. escola, amiguinho da escola. Pronto, cadê o verbo da frase 2? É, que daí Tá 3. Cadê? Porque é bom em Cadê? matemática, Da não é 4. bom em física. Pronto, da 5. Lendo a gente consegue. Agora, se a pessoa falar esse texto Bate aqui. pra... Aí, arrasou! Arrasou! Pronto, vamos lá, gente. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Como é que fica a primeira frase? Was Wow, more teacher. Mr. Walker. Mrs. Mrs. Walker. Walker. Absent. Was our teacher, Mrs. Walker, absent last night? Last Friday. Ou last Friday? Qual foi a única coisa que eu fiz aqui? No verbo. Comecei a frase com o verbo. Eu não mexi na frase para nada. O Nada. tom da voz mudou também, né? Hã? O tom da voz. É, a entonação. Mas eu me refiro à estrutura da frase. Qual foi a única coisa que eu fiz na estrutura da frase? O verbo. Gente, eu não sei se vocês estão tristes hoje, aborrecidos comigo, alguma Verbo coisa. na frente Eu de pergunto, vocês não respondem. Qual foi a única coisa que eu fiz na estrutura da frase? Iniciou o verbo. Verbo na frase do sujeito. Pronto. Pronto. Um pontinho de interrogação. E botei um pontinho de interrogação no final. Frase 2, como é que fica? Is Uncle Bob not well today? Is Uncle Bob not feeling well today? Qual foi a única coisa que eu fiz com essa frase? Colocou o verbo na frente. Iniciou com o verbo. Eu mexi na frase? Na estrutura da frase? Não. A única coisa que eu fiz foi colocar o verbo no início da frase. Period. Frase 3. Will be. Will be Scott. Frase 3? Yeah. 3. Ah, 3. Eu estou olhando a 4. 3. Vai. Will be Scott and Matt play soccer tomorrow. Ok, aqui tem um trickzinho que vocês não são obrigados a saber, mas eu vou ensinar agora. Ok? Muito bem, então vamos lá agora. Frase 3. Frase 3. Hã? Não, tava muito fácil pra ser verdade. Não, mas é fácil. Eu só vou explicar para vocês um outro detalhe da regra, que vocês talvez não sabiam, ok? Muito bem, aqui vem. Preste atenção, todos os olhos voltados para mim. Tá? Atenção. Quando você está lidando com o auxiliar no futuro, ok? Auxiliar no futuro, que é will, ok? Ele separa ele separa não, ele fica entre o sujeito e o verbo, ok? Então a frase é Scott And Matt and Matt, will be play. Yeah? Scott and Matt will be playing soccer Mas é a frase. tomorrow. Fase afirmativa. Ah, tá.
Ok, muito bem. Então agora preste atenção, gente, please, alright? Para eu transformar essa frase numa pergunta, respeitando o auxiliar, que é will, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o will, eu começo sempre com o auxiliar, alright? Nesse caso aqui que tem o auxiliar. Então, de qualquer maneira, eu vou começar com o auxiliar, alright? Então, o will. Agora aqui que entra o detalhe que talvez vocês não sabiam. É que como eu preciso do sujeito para determinar aquela ação, o que eu faço? O will, Scott, And Matt B. and Matt be playing soccer tomorrow. Eu não tinha realmente esperança que vocês acertassem isso aí, porque talvez eu não dê essa explicação para vocês ainda. Ok? Era querer demais também, né? Eu não posso cobrar o que eu não dei, né? O que eu não ensinei. Então, a única frase que eu sei que vocês erraram, que vocês tinham direito de errar aqui, era essa. Portanto, eu estou fazendo jogo. Will Scott and Matt be playing soccer tomorrow? Mas do outro jeito também está certo. Não, errado. Errado. Gramaticalmente errado. Mas mesmo assim. Ok? Sempre que tiver o auxiliar, então, no futuro... Porque vocês têm que lembrar que isso aqui tem o sentido de, no caso aqui que é o verbo ser, estar, esse will, no caso aqui, ele tem a função de irão. Ok? Então, você vê que nem em português faz sentido. Mesmo em português eu teria que dizer, irão Scott and Matt jogar futebol amanhã? Claro que em português teria uma outra forma. Scott and Matt irão jogar futebol amanhã, porque para nós as duas coisas funcionariam. Mas eu estou mostrando para vocês entenderem qual é a função desse will aqui. Tá? Ele tem o poder de colocar o be no futuro, então ele tem mais ou menos a ideia de irão. Tá? Então é por isso que começa com ele, mas eu preciso do sujeito para poder validar o verbo que vem em seguida. Tá? Então, o will e o be ficam separados pelo sujeito no caso de uma pergunta. E a 10, então, como é que fica? Vamos chegar lá. Então vamos agora para a quarta. Como é que ficou a quarta? Am I happy today? Am I happy today? Am I happy today? 5. Are you my best friend? Are you my best friend? Yes, I am. 6. Were last you in the hospital for an operation? Ok, aqui você precisa do verbo e... Hã? Auxiliar. Você vai ter que mexer nessa frase, porque antes do sujeito tem uma frase, antes do sujeito. Last year está antes do sujeito. Yes. Não é verdade? E você tem que colocar o verbo antes do sujeito. Se você colocar o verbo do sujeito antes do sujeito, do jeito que a frase está, vai ficar last year, were you in the hospital? Tudo bem. Eu imagino até que funcionaria. Last year, were you in the hospital for an operation? Funcionaria. Mas a frase ficaria muito melhor se eu dissesse, were you in the hospital for an operation last year? Então o you fica... Pro final. Você tem que colocar o verbo junto com o sujeito. Do mesmo jeito que o verbo... Olha bem, olhem para mim aqui. Do mesmo jeito que... Preste atenção, hein? Preste atenção no que eu estou falando. Do mesmo jeito que o verbo vem imediatamente após o sujeito, quando você inverte a frase, você precisa que o sujeito venha imediatamente após o verbo. Para manter a estrutura da frase. Como eu tenho aqui uma expressão last year, tá? Ao falar a frase aqui agora, eu percebi que gramaticalmente ela não oferece nenhuma ameaça, mas a frase não fica montada da melhor maneira possível. A melhor maneira seria, were you in the hospital for an operation last year?
Last year é lá pro fim. Então muda tudo aqui. Você tem que mudar porque você precisa do sujeito e do verbo juntos. Você tem que manter os dois Essa é a juntos. 6, né? Peraí. É a 6. 6. Então vai Você ser vai escrever Peraí, deixa eu... Posso escrever, mas não precisa. Were, tá aí, were you. Você inverte, mantém a regra, né? Verbo antes do sujeito, mantém a regra. Were you, e aí você pega o last year e joga pro final da frase. Were you in the hospital for an operation last year? Faz sentido. Se fosse numa conversação, um bate-papo, informalmente, até poderia dizer, last year, were you in the hospital for an operation? Poderia dizer isso numa conversação. Mas eu não imagino essa frase escrita, por exemplo, num texto bem escrito, bonito. Essa frase teria que ser, were you in the hospital for an operation last year? Entendeu? Só para vocês saberem que quem colocou da primeira forma é aceitável, tá? Mas aí eu estou dando para vocês a mais correta. Como é que ficou a 7? Is the weather raining today? Is the weather raining today? Is the weather raining today? 8, como é que ficou? Were we eating Dinner. dinner last night? When the doorbell rang? Were we eating dinner last night when the doorbell rang? Como é que ficou a 9? Is Aunt Virginia my favorite aunt? Aunt. Aunt. Não é aunt. 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 Ok? Is Aunt Virginia my favorite aunt? Como é que ficou a 10? Are they visiting their... Will they be? Will Will Ah, they não, be? Aí. Mas aí eu quis usar aquele outro, pode não? Pode usar o outro. Aí eu pus are they... Pode usar o are. Pode usar o are. Mas eu prefiro o will por causa disso, que eu queria ver separar o sujeito, eu queria ver o auxiliar e o verbo separados pelo sujeito. Will they be visiting their grandma next month? Will they be? Will they be visiting their grandma next month? Ou se for usar o are, nesse caso que ela usou, aí seria are they visiting their grandma next year? Next month, porque o present simple é o quê? É o quê? Temporal. Atemporal. 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 Eu não entendi isso. O que significa isso, atemporal, professor? Ele vaza o tempo, ele vara o tempo, ele não tem um tempo, ele tem o tempo gramatical, que é present simple, mas ele não está preso a esse tempo gramatical. A expressão a quer dizer não, não. Atemporal, ele extrapola o tempo. Não tem tempo ruim pra ele. Não tem tempo ruim para ele. Em qualquer momento ele aparece. Tá gravando. complicar mais a minha cuca, só isso que parece. Ok? Então, was our teacher Mrs. Walker absent last Friday? Is Uncle Bob not feeling well today? Will Scott and Matt be playing soccer tomorrow? Am I happy today? Are you my best friend? Were you in the hospital for an operation last year? Is the weather raining today? Were you eating dinner last night when the doorbell rang? Is Aunt Virginia my favorite aunt? And
will they be visiting their grandma next month? Ou are they visiting their grandma next month? Right? Right. Muito bem. Agora uma pergunta. O que eu preciso fazer para pegar essas frases aqui de 1 a 10 e colocá-las na negativa? Ah, fechou. Não. Mesmo complicado. Not. Hã? Acrescentar um not. I don't no começo da frase. Ok, vou perguntar de novo com mais calma. Ok? O que eu preciso fazer para pegar essas 10 frases aqui do jeito que elas estão e transformá-las em negativas? Ah, Pensando na Wasn't, afirmativa was, primeiro, né? wasn't. Na negativa? É, o que eu tenho que fazer Peraí. para pegar essas 10 frases aqui e colocá-las na negativa? Peraí. Ah, é o verbo. Hã? Not. Hã? Peraí. Isso tanto faz Was para a not. afirmativa quanto para o Was not. interrogativa. Não, esquece a interrogativa. Tá? Ah, Eu tá. estou perguntando o que é que eu faço para pegar essas 10 frases aqui e transformá-las em negativa ou negativas. É colocar o not Aonde? no à frente do was, exemplo aqui. O que? Was é o quê? Depois do verbo. O passado do verbo. Ok, was é verbo. Isso. Então diga de novo. Eu tenho que pegar o not. Not e colocar Depois do o verbo. was not. Ok, fala gramaticalmente. Eu tenho que pegar o not e usar a palavra verbo. O que eu tenho que fazer com o not? Eu coloco o not depois do verbo. Pronto, respondeu a pergunta. Ok? A única coisa que eu tenho que fazer para transformar essas frases em negativas é acrescentar not depois do verbo. Ah, tá. Ok? Como é que chama isso? Regrinha. Chama-se regrinha. Right? Então eu digo: Our teacher, Mrs. Walker, was not absent last Friday. Ou então wasn't, né? A contração. Uncle Bob is not feeling well today. Já está aqui, né? Essa Ela aqui já está, aqui. já está, não? Já é uma. Já tem um not. Já tem um Já not é lá. uma negativa. Exatamente. Então, Scott and Matt are not, ou will be not, ou not be, na verdade, will not be playing soccer tomorrow. I am not happy today. You are not my best friend. Last year, you were not in the hospital for an operation. The weather is not raining today. Okay? We were not eating dinner last night when the doorbell rang. Aunt Virginia is not my favorite aunt. They are not visiting their grandma next month. Então, Professor, transformando afirmativa em interrogativa, certo? right. Aí se a primeira frase, ela na interrogativa ela é was your teacher. Uma pergunta, e se ela fosse na negativa? Interrogativa negativa. Wasn't. Wasn't. Was not. O not é sempre depois do verbo. Seria como está, porém com not na. Né? É isso? É Depois só acrescentar o not É, depois do depois do verbo. verbo. Simples assim. Seja na afirmativa ou seja na pergunta. Se você quer negativar a pergunta, Isso. coloque um not após o verbo, não importa onde o verbo esteja. Por favor, repita o 10. Não é negativo, por favor. Na negativa, para quem está usando o will be, seria na they will not be. No caso, o not vem depois do auxiliar, porque é o auxiliar que comanda a frase. They will not be. Ao invés de they will be not. Tá? They will not be visiting their grandma next month. Ok, thank you. Okay, everybody?
Agora um conselho para vocês. Cheguem em casa e brinquem com essas folhas. Tá? Reveja o que você fez, escreva de novo, escreva negativa, escreva interrogativa, porque é a chance de vocês dominarem esse touro chamado verbo to be. Ok? A partir da semana que vem, nós vamos voltar para o programa do livro, tá? Lição 19, página 68. E aí daqui para frente, você vai ver verbo to be aqui ou acolá, mas nós não vamos mais focar 100% no verbo to be, como nós fizemos aí, talvez por 2 meses seguidos. Tá? Então chega em casa, ao invés de jogar na gaveta isso aqui, dá uma olhadinha, refaz as perguntas, muda o personagem, transforma em negativa, transforma em pergunta, faz uma afirmativa, brinca um pouquinho, 1 hora em casa com isso aqui, para te ajudar a definitivamente matar isso aqui. Tá bom? Ok, gente. Thank you very much, everybody. God bless you all. See you next Tuesday. Pode fazer isso.